público e não é a terça do emprego, hein? É. O que aconteceu, gente? A Justiça determinou a suspensão do concurso público da educação aqui em Santa Catarina, considerado o maior do estado nos últimos tempos. Roberto Azevedo suspenso. E a expectativa estava muito grande em torno, porque a gente está falando de aproximadamente 10 mil vagas. 10 mil vagas. Fernando, existe um conflito jurídico e até jurisdicional na decisão que foi tomada por uma magistrada da Vara da Fazenda Pública de Florianópolis. Onde é que está a questão? Existe uma lei federal que é de 2014, portanto tem 10 anos, uma lei federal que é de 2014, tem 10 anos, que dizia que havia a necessidade de 20% ser destinado a cotas. Sim. Indígenas, pardos, né? Pessoas negras, etc. e tal. Só que esta lei tinha prazo de validade. Traz a Júlia para a tela aqui, por gentileza. E aí? Ela acabou exatamente esse ano. Entendi. Porque valia por 10 anos. Aí o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, olha que legal, do lado da Júlia. A lei federal disse o seguinte, o Supremo determinou que enquanto o Congresso não se manifestar de novo sobre essa política de cotas, vale a lei anterior. Muito bem. Só que essa lei só vale para concurso federal, gente. Não vale para concurso estadual. Então, na sua visão, já é um erro, então, da decisão da magistrada. Não há, rapidamente para a Júlia entrar, não há lei em Santa Catarina que determine a política de cotas. Não há lei. Entendi. Então, a lei é constitucional, só que para trocar e atender o pedido da magistrada, da Vara da Fazenda Pública, o governo precisaria mudar a legislação na Assembleia, porque foram os deputados que aprovaram o concurso. Júlia Matos, como é que está a repercussão disso aqui em Santa Catarina? Aqueles professores que já estavam na expectativa, a gente sabe que o sindicato vem cobrando isso há muito tempo, os professores idem. Como é que está toda essa repercussão aqui? Como é que essa notícia caiu nos colégios, nas escolas, que também dependem de mais profissionais para melhorar a qualidade e a estrutura da educação? Direto do Instituto Estadual de Educação, maior colégio da região de Santa Catarina, o nosso instituto, a Júlia vai trazer para a gente todos esses detalhes. Bom dia, Júlia, mais uma vez. Bom dia, Fernando. Bom dia, Roberto. Nós já viemos até o Instituto várias vezes, inclusive ano passado, início desse ano, para mostrar algumas das greves, por exemplo, que cobravam essa reposição de alguns professores. Então, esses editais para inscrição do concurso público, um dos maiores aqui de Santa Catarina, vinculados à educação, era, assim, muito esperado. Como o Roberto falou, existe uma discussão gigantesca entre o Supremo Tribunal Federal, nós temos aí o Congresso Nacional e os impactos aqui em Santa Catarina. Então, a Justiça determinou a suspensão imediata do concurso público da educação, considerado um dos maiores. A medida judicial ela veio depois que a Defensoria Pública de Santa Catarina entendeu que as medidas realizadas pelo governo do estado para garantir as cotas raciais não eram suficientes, cotas essas que deveriam garantir 20% das vagas, como o Roberto falou, a pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. A gente tem aí a decisão que deve ser cumprida, ou seja, o edital que deve ser retificado, corrigido, em um prazo de 48 horas, segundo a Justiça, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil. Com essa determinação, as inscrições dos concursos públicos agora só retornarão a partir da modificação deste edital, segundo as últimas informações tidas pelo governo do estado. A gente pediu também uma fala do governo com relação aos impactos aqui em Santa Catarina e, em nota, o governo respondeu que a decisão causou surpresa porque o próprio juízo havia determinado que o estado se manifestasse previamente em 72 horas sobre o pedido de liminar, mas antes mesmo do prazo ser aberto, sobreveio a decisão que, portanto, não considerou os argumentos do ente público. O estado de Santa Catarina entende a medida determinada judicialmente e que depende da autorização legislativa inexistente no âmbito estadual e que já foi, inclusive, objeto de projeto de lei rejeitado por decisão soberana da Assembleia Legislativa. Por fim, fala que a PGE adotará as providências jurídicas próprias para que seja respeitada a ordem jurídica no caso concreto. Como eu disse, é uma discussão gigantesca, não só aqui em Santa Catarina, mas os impactos são esses. As inscrições estão completamente suspensas até a retificação dos editais do governo do estado. Qualquer informação a mais, eu retorno aqui no SCC Meio-Dia. Volto com vocês.
Júlia, muito obrigado. Aí está a Júlia com toda a repercussão da suspensão do concurso público para 10 mil profissionais na área da educação, concurso do governo do estado, tanto esperado, tanto aguardado, agora está suspensa e a decisão é da Justiça. Todas as inscrições suspensas neste momento. Bom, Roberto, então o problema, né, está ali. Cota, não cota. Tem cota racial, não tem cota racial. Então, tudo gira em torno deste tema. Agora, o que a gente vai acompanhar nos próximos dias é se essa legislação, né, alegada pela Justiça faz sentido para o nosso Estado ou não. A questão é simples. Por analogia, na falta de uma lei estadual, a magistrada da Vara da Fazenda Pública de Florianópolis usou a argumentação legal federal. E aí eu já contei a história. Uma lei que foi aprovada em junho de 2014, portanto há 10 anos e um mês, e que só valia por 10 anos. Porque o legislador à época entendeu o seguinte: em 10 anos, com essa política de cotas raciais, que é perfeitamente válida no Brasil, principalmente pelos nossos espasmos, pelos nossos abismos sociais, ela em 10 anos se resolve. Então ela só vale por 10 anos. Eu nunca vi isso, né? Lei que tem prazo para acabar. Mas enfim, essa tem. Terminou agora. O que aconteceu? Em Santa Catarina não existe legislação estadual que admita a política de cotas. Não há para concurso público. A juíza usou, por analogia, a legislação federal, que também está, neste momento, em processo de adequação, porque o Supremo só prorrogou porque o Congresso tem que se manifestar. Então, o que faz? Para evitar o prejuízo, ela determinou isso. Agora, eu acredito que poderia ter sido um assunto melhor conversado. Deu-se a decisão judicial antes mesmo que o governo do Estado vencesse o prazo para se manifestar. E o prejuízo, quem é que paga? Muito bom. Nos próximos dias a gente terá aí, provavelmente, né, um encaminhar desse processo. Por hora, tudo parado com relação ao concurso da educação, o maior da história, aproximadamente 10 mil vagas, professores, auxiliares, enfim, e outros integrantes, né, do corpo escolar de Santa Catarina. Daqui a pouco você volta, porque ainda